Louvado seja o nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos direcionou a um tema muito inovador até para mim, mas é um tema que fala sobre a nossa realidade. O grito de Jó não está no plural, está no singular, porque o grito de Jó é quase impossível de separar, mas também é quase impossível de não notar. Portanto, eu quero que você perceba que o nosso Deus, Ele é atemporal. O nosso Deus não depende do relógio humano. O nosso Deus não trabalha pelos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e séculos. Se Ele é atemporal, a Bíblia diz que Ele é eterno, sempre eterno, que Ele é o princípio, o meio e o fim. Então entendemos que o que Jó passou, nós ainda experimentamos, mesmo na sociedade pós-moderna, pós-contemporânea. E para exemplificar que o nosso Deus é atemporal, eu quero mencionar uma experiência que, quando era jovem, eu visualizei por várias vezes. Os meus pais gostavam muito de orar no monte. Nós morávamos numa cidade pequena e existia uma fazenda que tinha um monte naquela fazenda, uma montanha, e nós íamos orar naquele lugar. E 3 horas da noite, 3 horas da madrugada, as folhas secas daquele lugar, elas começavam a ficar totalmente florescentes. Assim como foi lá na sarça de Moisés, quando viu o arbusto, e aquele arbusto tinha algo diferente e não se consumia. Então, o que aconteceu há 4 ou 5 mil anos com Moisés, continua acontecendo nos dias de hoje, e isso denota que a temporalidade na perspectiva divina não existe. Deus é eterno, soberano, extraordinário, tremendo, Criador dos céus e da terra. E é por esta razão que o grito de Jó ainda continua ecoando em nossas vidas. Por exemplo, quando nós olhamos... É isso aqui mesmo? Está dando defeito? Mas estava dando defeito antes dele. Quando nós olhamos a perspectiva da pandemia, várias famílias, dezenas de famílias perderam seus entes queridos e algumas famílias foram dizimadas quase por totalidade. Jó perdeu toda a sua família. Nós olhamos no processo de pandemia, servos de Deus que eram financeiramente estáveis, experimentaram a quebradeira e perderam muitos bens. Jó perdeu muitos bens. Mas o que deve ser realçado é que, na perspectiva da história deste patriarca Jó, Satanás saiu para testar, para experimentar a sinceridade do servo de Deus chamado Jó. E hoje não é diferente. Hoje, um dos trabalhos, uma das atitudes mais ardentes de Satanás é testar a sinceridade daquele que é servo de Deus. Satanás, ele intenta, ele atenta, ele se levanta contra a sinceridade do servo de Deus. Por esta razão, o grito de Jó ainda é muito presente na minha vida e na sua vida. E é importantíssimo que nós possamos observar que este grito, ele representa no mínimo 7 situações em um momento apenas. 7 situações em um momento. E estas situações são vivenciadas por nós, como servos de Deus. Por exemplo, você e eu estamos no altar do Senhor.
em oração, em jejum, em comunhão, em leitura da palavra, em santidade, em busca de aproximação do Senhor. Mas de repente, algo acontece, de repente, Satanás move as situações, o contexto, e nós entramos em uma desilusão. Uma desilusão. Poxa, mas você é servo de Deus, você é fiel, você busca o Senhor, mas você experimenta a desilusão. E aí, você mesmo no altar, você começa, como servo de Deus, faz a opção de descer a escada e experimentar a desilusão. Pense comigo, você tem comunhão com Deus, está sob a direção de Deus, sob o cuidado de Deus, mas mesmo nessa perspectiva, você parte para descer o primeiro degrau da escada que não vai cair. Pode ficar certinho, que eu já fui pintor vários anos e sei que não vai cair. A desilusão. Servo de Deus tem desilusão? Tem, eu estou falando no singular, mas nós temos desilusões constantemente, e nós abandonamos o altar, abandonamos a presença de Deus, abandonamos a soberania de Deus em nossas vidas e optamos por descer um degrau. Meus irmãos, mas Jó não experimentou apenas a desilusão, Jó experimentou, além da desilusão, Jó experimentou a desesperança. Quantas vezes nós, servos de Deus, optamos por andar sem esperança, sem fé? Meu Deus, parece que tudo está ruim para mim, parece que tudo está péssimo. Eu me lembro de um velório que estive como participante daquele velório, e a mãe gritava naquele caixão de forma muito forte: Deus, por que o Senhor levou a minha filhinha querida? Deus, por quê? A desilusão, a desesperança, ela bate na porta do servo de Deus, assim como bateu na porta de Jó. E não apenas a desilusão e a desesperança, mas Jó experimentou a amargura, a perseguição, o insulto. Jó experimentou a escassez. E tudo isto levou Jó a uma crise profunda, que teve um determinado momento, que no momento de crise, ele desejou que o dia em que ele nascera não existisse. E quantas vezes nós, como servos de Deus, desejamos isto? Quantas vezes nós desejamos não acordar? Meus irmãos, servo de Deus, desejar não acordar, está quase no fundo do poço, abandonou o altar, abandonou a glória de Deus, abandonou a segurança divina e vive um grito interno clamando por socorro no momento de crise. E aí Deus responde para Jó, e Deus responde para você que está aqui nesta noite, está me acompanhando online, e eu quero que esta resposta seja a resposta de Deus para você. Abra a sua Bíblia em Jó 42, versículo 2 e versículo 5. Olha o que está lá na tela, Jó 42, versículo 2 e 5. Quando você está nesta situação, creia que a resposta que Deus deu a Jó é a mesma resposta que Deus tem para você nesta noite. Veja esta palavra: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Ninguém, absolutamente ninguém irá mudar o plano que Deus tem para você. E Deus continua falando para Jó agora no versículo 5. Veja o que diz o versículo 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Esta foi a reação de Jó em momento de crise, em momento de desequilíbrio, em momento de clamar, de gritar. Deus
mostrou a Jó que o plano que ele tinha para a vida de Jó, ele se concretizaria, e nesta noite Deus mostra para você, e aí, meu irmão, é momento de você voltar, de você subir, de você voltar para o altar e dizer: Senhor, aqui estou, porque eu creio na tua promessa, ainda que eu esteja em ausência, ainda que eu esteja em tristeza, mas eu creio que o Senhor tem algo de especial para mim. E este é o grito de Jó da sua intimidade, do seu íntimo. Você sabe quando Deus quer ouvir o seu grito, o grito de intimidade, o grito do coração? O grito do coração, quando você supera as dificuldades, supera as barreiras emocionais, quando você vê que existe uma possibilidade, quando o Espírito Santo revela para você que o plano de Deus é perfeito, e aí você respira de forma tão sólida, tão profunda, porque você ouviu a pergunta de Deus. Deus fez as perguntas a Jó e continua fazendo as perguntas a você, e no seu íntimo você precisa responder de uma forma eficaz ao Senhor. E nesta noite, esta mesma intimidade que Jó experimentou, quando entendeu que o plano de Deus é imutável, nesta noite você precisa compreender que o plano de Deus a seu respeito e a meu respeito é imutável. E isto gera conhecimento de Deus. É por isto que Jó expressa de forma clara: Senhor, eu apenas conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam, agora o meu coração contempla, agora as minhas habilidades cognitivas sabe que o Senhor é poderoso, é extraordinário, e que eu não consigo de forma nenhuma compreender a tua glória, a tua majestade e o teu pensamento a meu respeito. Você precisa ter essa perspectiva de Jó, você precisa ter essa perspectiva de Deus, você precisa ter essa perspectiva da promessa de Deus para a sua vida. Porque isto gera conhecimento e revelação de Deus para você. Mas Jó não apenas gritou a revelação e o conhecimento de Deus no seu momento de intimidade, mas ele também apreciou a obra, a grandeza de Deus. Vamos lá para os últimos capítulos de Jó, para que você compreenda esta perspectiva. Vamos lá para os últimos capítulos de Jó. Obrigado, meu irmão, para que você compreenda essa perspectiva. A última resposta de Jó a Deus. Jó começa a mostrar esta grandeza de reconhecimento, de apreciação, resultante daquilo que o Senhor perguntou para Jó e ele não conseguiu responder nenhuma das perguntas. Nesta noite, eu gostaria que você entendesse que você não precisa compreender a soberania de Deus, mas você precisa aceitar o cuidado de Deus. Você não precisa compreender os céus e a terra, mas nós precisamos aceitar o cuidado de Deus, apreciar o cuidado de Deus com as nossas vidas. Em outras palavras, quando nós apreciamos a obra de Deus, nós entendemos que tudo, absolutamente tudo, está no controle de Deus. E aí você volta para o altar, você volta a viver uma vida dinâmica em comunhão, em oração. Por quê? Porque isto é adoração. E Jó começou neste momento de intimidade, ele colocou para fora tudo aquilo que o seu coração, a sua alma, as suas emoções havia experimentado de conturbador, de
realmente avassalador, Jó colocou para fora diante do Senhor, e ele então dá o grito absoluto. E este grito absoluto, tem alguém que no Novo Testamento deu este grito: Pedro. Quando Pedro começa a caminhar nas águas, e aí Jesus lançou o convite, ele atendeu o convite, e Pedro começa a caminhar, e de repente ele começa a afundar. E aí Pedro, lá em Mateus 14:30, diz assim, Pedro grita: Senhor, salva-me. Não foram necessárias muitas palavras, não foram necessárias muitas orações, não foi necessário que Pedro explicasse o que estava acontecendo. O grito absoluto de Jó foi o mesmo grito absoluto de Pedro. Por quê? Porque no momento em que Jó abriu o seu coração diante do Senhor, no momento em que Jó prestou reverência ao autor e consumador da vida, no momento em que Pedro clama ao autor e consumador da vida, que é Jesus Cristo, no momento em que Pedro diz: Senhor, salva-me, o Senhor estendeu as mãos e salvou Jó. Deus estendeu as mãos e salvou, aliás, o Senhor Jesus estendeu as mãos e salvou Pedro. Deus estendeu as mãos e salvou Jó, e começou uma nova perspectiva, uma nova direção, começou um novo reboliço na vida de Jó e na vida de Pedro e na sua vida, quando você se dispõe diante do Senhor a reverenciar a providência divina, começa a aparecer, a ser real e sincera diante da sua vida. Meus irmãos, Jó experimentou o sofrimento, a angústia, a solidão, assim como nós muitas vezes experimentamos, mas nós precisamos visualizar, enxergar a providência divina em cada momento das nossas vidas. Veja comigo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E esta referência bíblica eu quero ler para você, para que você entenda o que significa este grito absoluto, este momento de intimidade no Senhor, este momento de intimidade com o Senhor, que Jó experimentou, que Pedro experimentou e que você pode experimentar. Diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou o quê? Certo de que Ele é poderoso para me guardar o meu depósito até aquele dia. Esta é a nossa segurança. Nós cremos, nós estamos seguros, nós estamos certos de que o Todo-Poderoso cuida das nossas vidas, e é por esta razão que nós temos sim o nosso momento íntimo de oração, e nós gritamos: Senhor, salva-me, socorre-me. Veja comigo ainda uma palavra do apóstolo Paulo, quando Paulo escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 20. Veja o que diz esta palavra: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Veja só, infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós, em nós. Deus permitiu que Jó experimentasse as dificuldades, as agruras da vida, o sofrimento. Deus permitiu que Jó experimentasse as perdas e percas. E Deus permite que nós, os servos de Deus, venhamos a experimentar também as dificuldades da vida, mas o apóstolo Paulo deixa isto muito claro, através desta palavra que é revelada a ele pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, abundantemente mais, daquilo que pedimos, pensamos, necessitamos e desejamos. Quando Jó começa a experimentar isto, Deus volta a abrir a porta e multiplica tudo aquilo que Jó havia perdido.
quando eu e você nos propomos a sinceridade com o Senhor, a nos colocarmos em reverência, em obediência, em adoração, independentemente do contexto, independentemente do que nós experimentamos, sob esta palavra, que é a palavra do Todo-Poderoso, que Ele faz muito mais do que nós pensamos, algo diferente acontece, algo extraordinário acontece. E eu quero exemplificar isto com uma experiência que eu tive há poucos meses atrás. Nós temos um irmão aqui da igreja que é empresário e ele passou alguns meses orando para que o Senhor o levasse para um escritório novo. E ele compartilhou comigo: pastor, me ajude, eu preciso de um novo espaço, eu preciso de algo diferente. E nós oramos e ele não encontrava lugar nenhum para alugar onde ele precisava. E quando foi um dia, ele foi até a empresa que é a sucursal, que atende a sua microempresa, e chegou no lugar, naquele local e compartilhou com um dos proprietários, disse: olha, eu preciso de um local, eu estou tentando e não encontro. E o rapaz, dono daquela sucursal, ele diz assim: olha, lá naquele lugar, o mês passado, nós montamos um escritório, mas o proprietário daquele escritório não está mais conosco e tem um contrato de locação lá de vários anos. Então, se você quiser, você pode ir para aquele lugar e tomar posse daquele lugar, e você não vai pagar aluguel, porque já foi pago vários anos de aluguel. E aí, meu irmão, isso é só o início da bênção. Aí ele me ligou do prédio, da sala, chorando, filmando o local, falou: pastor, olha só, o escritório está montado com todos os móveis novos, pastor, até o bebedor de água, até a impressora com papel está aqui, pastor, eu estou trazendo só eu. Não precisei trazer mais nada, aqui está tudo montado, e eu não vou pagar aluguel, pastor, para os próximos meses. Veja, ele ficou angustiado, agoniado, triste, sem compreender por que não conseguia atender a sua empresa, mas Deus preparava algo melhor, algo muito abundantemente melhor. E é isto que Deus tem para você, e foi isto que Deus fez com Jó, e é isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz com você. Sabe por quê? Porque nós gritamos na presença do Senhor, nós abrimos o nosso coração, nós oramos, nós clamamos, nós adoramos, nós somos fiéis ao Senhor, e Ele tem prazer em nos abençoar. Vamos ficar de pé. Você não entende o plano de Deus? E não precisa entender mesmo. Deus não quer que você entenda. Deus não quer que você entenda. Ele quer que eu e você venhamos experimentar o plano dele. Viver intensamente. Viva Deus intensamente. A situação que você está passando é uma situação corriqueira. Ah, mas é porque você não conhece a minha situação, talvez você fale isso. Mas eu conheço o Deus da sua situação. Eu conheço o Deus que você serve. Eu conheço o provedor. Eu conheço aquele que tem o passado, o presente e o futuro nas mãos. Assim como esteve com Jó, assim como esteve com Pedro, está com você. Creia nisto. Creia nisto. Creia que o provedor, o eterno, o soberano, irá multiplicar, trazer de volta tudo aquilo que você acha que perdeu. Você crê nisso? Vamos cantar uma canção. E logo após esta canção, nós estaremos orando para este propósito. Pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona este Deus e morre. Às vezes você ouve esse conselho, não é? Não adoro pelo que faz, nem menos por bem
materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Vamos lá, eu quero ouvir você declarando esta canção diante do Senhor. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu Vou adorar, simplesmente adorar. Vou adorar. Deus me deu, Aleluia! Deus tomou, bendito seja Oh, aleluia! o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. O que é que você perdeu? O que é que te deixou triste? Por que é que você não consegue perceber a soberania de Deus neste momento em que você está vivendo esta situação? O nosso Deus, Ele é eterno. Assim como Ele esteve com Jó, Ele está com você. Ele irá restaurar tudo que Ele tem a teu respeito. Ele irá cumprir. A palavra dEle é verdadeira. Ele não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. A promessa dEle na sua vida há de se cumprir. Feche os teus olhos juntamente comigo. Pai querido, em nome de Jesus, nós depositamos diante do teu altar nesta noite, pelo poder da tua palavra, depositamos a nossa situação. Visita as nossas emoções, Pai. Visita as dificuldades que visualizamos. Paizinho querido, não permita que nós, Senhor, desçamos do altar, que não permita que venhamos abandonar a tua glória, abandonar o teu propósito, abandonar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Mas nesta noite, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos e nos permita enxergar pelos olhos da fé a tua obra, Senhor, a nosso respeito. Pai, tira toda tristeza, tira toda angústia, tira toda a solidão. Pai, nos dê, Senhor, a oportunidade de celebrarmos o teu plano, celebrarmos o teu cuidado, celebrarmos o teu zelo. Senhor, ajude a tua igreja, ajude os teus servos e servas, aqueles que perderam, Pai, o ente querido, aqueles que perderam bens, aqueles que perderam, Senhor, uma realidade tão palpável. Pai querido, renova o olhar. Paizinho querido, é no nome de Jesus, o teu filho, que nós oramos e agradecemos desde agora e sempre. Amém, amém, amém. Receba a palavra do Senhor em nome de Jesus.